Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Abra aí sua Bíblia no Evangelista João, capítulo 4. Glória a Jesus. Evangelista João, capítulo 4. Glória a Deus. Todos encontraram o Evangelista João, capítulo 4. Amém. O versículo é a partir do 43. O título da leitura nessa Bíblia é A Cura do Filho de um Oficial do Rei. Versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Algumas traduções dizem 1 da tarde. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa, ele e sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Digam graças a Deus. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, meu Pai, todos nós, meu Pai, e aqui nós oramos, nós louvamos, fazemos declarações, mas essa hora, Senhor, é a mais importante de todas, pois é pela palavra que dirige-se o Senhor a nós. Até então prestamos a nossa ida a Ti, agora recebemos a Tua voz, a Tua fala. Nos ajude, Espírito Santo, para que creamos, meu Senhor, mais e mais, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajude a entender a revelação da Tua palavra, porque como homem entendemos, compreendemos algumas coisas, mas a verdade vem pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Digam graças a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. É uma história bem conhecida.
A cura do filho de um oficial. Aqui está especificando, é porque nesse momento, nessa ocasião, quem foi pedir socorro foi um oficial do rei. Mas se tivesse sido uma pessoa que não tivesse nenhum reconhecimento público, também estava narrado, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia narra essa desconhecida, uma certa mulher. Aqui narra um oficial, um homem de patente. Aleluia. Isso nos mostra, irmãos, que em muitas ocasiões o ser humano ele perde o domínio da situação. Ele perde o domínio da situação em algum momento, e aí entra o recurso da fé, entra o recurso do crer. E é tão importante que o próprio Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. E o que eu acho interessante nessa história, aqui alguns detalhes, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pois Jesus disse para ele: se você não tem visto milagre nem sinais, você não creria. É muito importante, irmão, a gente estar atento aos sinais de Deus na nossa vida. Aleluia. É muito importante a gente estar ligado. E os sinais de Deus às vezes vêm com muita singeleza. Nós vemos, e é preciso a gente valorizar aquilo que é sinal de Deus na nossa vida e continuar crendo. Nós lemos que Jesus certa vez saiu com os discípulos e amaldiçoou uma figueira, e aparentemente a figueira estava viva, e no outro dia os discípulos perceberam que aquela figueira estava morta pela folhagem secou. E Jesus disse: olha, crê em Deus, aleluia, tem essa fé em Deus. Então o sinal é assim, às vezes é um pequeno detalhe, e é necessário, porque a nossa intensidade de acreditar, a nossa vontade é que seja resolvido na hora. Orou, pediu, mas a gente tem que ficar atento aos pequenos sinais, os resultados de Deus na nossa vida, aleluia, porque esse resultado, pequeno resultado, identifica que Deus está trabalhando. Então você pode confiar e crer, aleluia. Nós podemos, a palavra diz que nós devemos ter essa confissão de fé, não abandonar a nossa confissão de fé, aleluia. Então a nossa confissão de fé, no caso se está doente e orou, a confissão de fé que a gente diz assim: pelas feridas de Jesus foste sarado, foste curado. Então essa é a confissão de fé. Porém às vezes nós oramos e o sinal não identificam a cura, mas identificam trabalhar. Quarta-feira eu vivi essa experiência, aleluia, de um sinal, e eu fiquei apegado e crendo até. Então a nossa confissão é, se alguém perguntar, nós precisamos muito, irmão, ter o cuidado do que nós falamos sobre a nossa fé. É muito comum as pessoas perguntarem: e você, como é que está? É porque às vezes o ser humano parece que gosta de se vitimizar para se sentir mesmo pequeno,
Parece que acha bom as pessoas dizer: vale-me Deus, você ainda está desse jeito. Aleluia. Mas a verdade é que a nossa fé é para sobressair esse sentimento de vitimização, esse sentimento de insegurança, e dizer: como é que está? Eu estou bem. Quer dizer, eu não estou bom, mas eu estou bem, e Deus está trabalhando em mim. Aleluia. Eu creio, há uma promessa na minha vida, e eu posso confiar nela, porque Deus é fiel. Então Jesus disse a esse homem: se você não crê nos sinais, se você não visse o sinal, você não creria. E o homem não deu por conta a palavra de Jesus. Olha, irmão, por 2 vezes na Bíblia narra coisa assim. Há uma mulher, Sírio-Fenícia, Jesus chamou ela de cão, de cachorro. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Então, a nossa fé tem esse resultado na nossa vida, resultado de perseverança, de resiliência no nosso viver. Ela é para ser desse jeito, não desistir. Jesus não deu resposta nem para aquela mulher Sírio-Fenícia e nem para esse homem. Disse assim: se não fosse ensinar, você não acreditaria. Aí ele disse: Senhor, desce depressa lá para casa, porque senão seu filho morre. E eu gosto desse texto, irmão, é o conteúdo de aplicação pessoal que ela nos ensina. Você sabe quantos quilômetros dava de Cafarnaum para Galiléia, para Caná? 31 quilômetros. 31 quilômetros é a distância de Cafarnaum. Hoje as estradas são renovadas, dá 23, mas na época de Jesus era 31 quilômetros. Então esse homem andou 31 quilômetros, porque a fé dele, diz as escrituras, que ele ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus. E a fé vem pelo ouvir. Mas observe a condição desse homem, a fé desse homem. Ele ouviu falar de Jesus, e ele em Cafarnaum, ele foi pedir uma coisa, irmão. A fé leva a nós a cada situação. Ele foi pedir uma coisa para Jesus mudar o seu itinerário. Jesus estava da Judéia para Galiléia. Ele queria que ele largasse o caminho dele e fosse lá para Cafarnaum. Olha o que é que a fé faz. Aleluia. Porém, esse é o nosso desejo, de ser atendido, de ir à procura de Deus e ser atendido da nossa maneira. Porém, Deus tem sua forma de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. E ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, desce comigo. Olha a intenção dele: desce comigo, vamos lá em casa, que senão meu menino morre. Aleluia. Olha a intenção desse homem: mudar o roteiro. Aleluia. Ainda que nós não temos a capacidade de mudar o roteiro da intenção, do propósito de Deus, mas a nossa fé faz com que Deus opere de forma maravilhosa. E às vezes, irmão, nós viemos para cá, aleluia, para a casa de Deus, para a igreja, para receber uma cura, para receber uma libertação, para receber uma prosperidade. A gente vem nessa intenção às vezes. E às vezes o que Deus tem para você nessa noite é uma palavra. Aleluia. É apenas uma palavra. Ele não tem o que você quer aqui. Ele tem a palavra para você conduzir ela e resolver o seu problema. Então Jesus disse para esse homem: o teu filho vive. Agora vamos entender uma coisa, irmão. Esse homem saiu de Cafarnaum
para a Galiléia, 31 quilômetros. 31 quilômetros. Isso nos revela alguma coisa, irmão. Revela a luta que você luta pelo valor que você dá àquilo que você está lutando. Muitas pessoas cristãs, ele não tem valorizado por aquilo que ele luta. Ele não tem valorizado. Ele não tem se empenhado. É a carta de Paulo aos Hebreus, ele diz no capítulo 6: Deus não é injusto, para que não perceba, não enxergue o seu trabalho, o seu esforço. Aleluia. Às vezes nós precisamos que a nossa fé nos leve a ter um empenho, nos leve a fazer força. Então é preciso que a gente esteja atento a isso. A fé você tem, agora a fé não vai resolver aonde você está situado. Você vai ter que se deslocalizar, você vai ter que se mover, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer algo novo. Aleluia. Esse homem nos revela isso, o valor que ele tinha pelo que ele estava buscando. Porque o que é que ele tinha mais valor? O filho. Mas você pode ser uma coisa mais simples e valorizar. Não vou agora não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. E não pode, irmão, não pode. Isso, existe um pecado chamado procrastinação. Quando Deus dá a palavra, quando Deus dá a direção, é para de imediatamente se levantar. Se está com sono, lava o rosto. Se está cansado, ore: Senhor, eu estou cansado, mas vai em frente. Não pode se acomodar, esperar que Deus venha fazer aquilo que nós temos que fazer. Aleluia. Esse homem se abala 31 quilômetros para mostrar o valor daquilo que ele estava lutando o valor do filho dele. E aí, a que ponto? A carta aos Hebreus diz: nós ainda, no contexto ele falando, diz: nós ainda não lutamos até o sangue. Quer dizer, nós estamos na superficialidade. Então às vezes precisa de mais oração, às vezes precisa de mais consagração. É preciso hoje de manhãzinha, no meu estudo com a irmã Josilda aqui, a pastora, eu li um contexto que Paulo fala em Filipenses. Eu disse a ela: Josilda, isso aqui é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que essa mensagem não interessa. Essa mensagem não interessa, porque essa mensagem de respeito a mim, de respeito a você. E em relação a Deus, pouco crente está preocupado no que diz respeito a Ele em relação a Deus. Ele está preocupado no que diz respeito do que Deus é para fazer para ele. Aleluia. Paulo diz: sofre as minhas aflições. As aflições que eu sofro também. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar por dificuldade em favor da sua fé? Aleluia. Você vê que até jejum é difícil de se fazer, irmão. Mas você sabe por que é difícil de fazer? Porque não dá valor o que a palavra diz acerca do jejum. Não dá valor. A palavra diz que você precisa jejuar, estar consagrado em jejum, porque há momentos que você precisa agir com autoridade, com fé. E você, sem um jejum para estar mais perto de Deus, você não vai alcançar o seu objetivo. Mas é dificultoso, é cansativo, aparecem muitas coisas, e nós precisamos superar isso, porque é nós que temos que superar. Se eu não consigo superar um horário de almoço,
Se eu não consigo superar um horário de merenda, você está capaz de superar o quê? O que você está capaz de superar? Até onde você pode? Onde é que está a sua capacidade de lutar pelo seu objetivo, se você não consegue vencer uma coisa? Aleluia. Esse homem andou 31 quilômetros. Andou 31 quilômetros. Porque, irmãos, nós aceitamos Jesus e há nessa história nossa com Ele um tempo de caminhada. E durante essa caminhada, a gente vai vivendo etapas, vai vivendo experiência, acontecimentos. E nós temos que estar apto para tudo o que possa acontecer. A Bíblia diz: sucede igualmente a todos. Isso é uma advertência. Porque se suceder, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar apto. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, essa história desse homem em relação aos acontecimentos do filho dele, ele disse: se não vir sinais e milagres, não crereis. E disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Agora, observe quem era esse homem. Um oficial, certamente ele devia ter alguma condição financeira. Mas observe: Senhor, desce logo que meu filho morra. Qual era o interesse dele com Jesus? Que o filho não morresse. Que o filho não morresse. A preocupação dele com Jesus, os 31 quilômetros que ele andou, não era por causa de Jesus, era por causa do filho dele. Observe que no final da história, o texto sagrado diz assim: e quando ele recebeu a notícia que o filho estava curado, ele e sua casa creu, quer dizer, se converteu ao Senhor. Essa atitude de nós, egoístamente, só ir à procura de Jesus pelo interesse, ou pelo nosso interesse, irmão, é coisa de quem não é convertido. A nossa vida, ela tem que ser de Jesus. As intenções têm que ser voltadas para Ele. Quanto tempo faz que você não diz que ama Jesus? Quanto tempo faz que você não faz uma oração de adoração dizendo: Jesus, você é grande, tu é poderoso, tu é não sei o quê? Quanto tempo você não faz? Quanto tempo você não faz um reconhecimento da sua pequenez, do seu pecado e da santidade de Deus? Quanto tempo você não faz? E isso são coisas que é para ser comum na vida de um cristão. Por quê, pastor? Porque Mateus escreveu que Jesus disse: quem vive nesse desespero, pede, são gentios, quer dizer, são que não é crente. Quem é crente que serve ao Senhor, Ele acrescenta. A intenção dele é buscar o reino e a justiça, e Deus vai acrescentando. Então nós temos que mudar o posicionamento de como nós estamos crendo, irmãos, de como está a nossa vida em alinhamento com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não ora agradecendo a Deus pelo Espírito Santo e conversa com o Espírito Santo? Muito obrigado, me ajude nisso, apresente isso, apresente aquilo. Nós vem para a igreja, irmão. Nós vem para a igreja para louvar, para adorar, para orar, para ouvir a palavra. Mas sabe qual é o comum de um cristão? É chegar na igreja e fazer uma oração. Você mudou de ambiente. O dever do cristão é chegar na igreja, se recolher e fazer uma oração. Pai, já estou aqui. Aqui é o lugar
desse encontro maravilhoso, e eu preciso que o Senhor faça parte, seja presente aqui, porque muitas pessoas vêm e voltam, irmão, vazio. É por isso que você, na hora da emotivo, que está emotivo do sentimento, você está aqui, por alguma razão você fica emocionado. Tem pessoa que chora, aí ouve uma palavra, é desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Aí quando chega lá na frente, mudou todos os planos. Por quê? Porque foi você que se convenceu, aquilo que você ouviu. Mas quando é o Espírito Santo, que é a função dele, que Jesus disse que ele vinha para nos convencer, para nos ensinar, para nos instruir, aleluia, para nos advogar, para interceder. Nós precisamos, como igreja, se ambientar com isso nas nossas orações, no nosso dia a dia. Então, a história desse homem, glória a Deus, Jesus disse: vai, o teu filho vive. Vai, apenas uma palavra. E a palavra, quando se crê, irmão, não se argumenta. Você procura agir como ela está dizendo. E o senhor não vai orar, não? E o senhor não vai fazer nada, não? Já que o senhor não vai, você não vai dizer nada, não? Porque é comum de ver essas atitudes no meio de cristão. Recebe oração, precisa orar de novo. E não é necessário. Uma oração pode muito nos seus efeitos. Eu estou orando aqui e você está conectado à oração e recebendo aí. Aleluia. Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e foi. Sem dúvida, irmão. Que palavra você tem ouvido aqui e tem ido em rumo à sua casa e tem posto ela em prática? Qual é a palavra que você tem ouvido aqui, Deus tem falado e você tem posto em prática? Qual delas? Aí é que está a diferença, irmão. O Evangelho, aleluia, é poder de Deus. É poder de Deus. Então, o poder de Deus está no Evangelho. O que é o Evangelho? É essa boa nova. Jesus disse para o homem: vá, o teu filho vive. Ele não estava, não era com medo do menino morrer? Quer uma notícia melhor? Vai, o teu filho vive. Hoje o Espírito Santo está falando conosco, irmão. Aleluia. Vá para a sua casa convicto, põe em prática aquilo que Deus tem falado. Acredite, ore, faça tudo em oração. Glória a Deus, aleluia. Ore, apresente. Olha, irmão, até para olhar celular eu oro. Eu não abro meu celular sem orar, não. Sabe por quê? Porque aqui tem muitas coisas que me chamam a atenção e que atrai, ainda que não atrai para fazer nada errado, mas atrai para tomar o tempo. Então é preciso estar em conectado com o Espírito Santo para ele me divertir. Tá bom, você já olhou, tá bom. Se vocês nunca viveram essa experiência, peça a ele para isso. Alguém já viveu a experiência de pedir a ele: Senhor, me acorda tal hora para isso, e ele acordar? Então a gente tudo tem que fazer assim, irmão. Aleluia. O Evangelho é um poder de Deus que nos promove, irmão. A Bíblia diz que ele veio para nós ter vida e vida com abundância.
Agora tem o processo. Eu acredito que a próxima mensagem que eu vou pregar é falando, ainda que seja algum texto aqui, é falando do homem interior e o homem exterior, para você entender quem você é. Que você é crente, mas você não sabe quem você é, não. A maioria de vocês não sabe quem você é, e a maioria de vocês não sabe quem é Jesus. Vocês crêem nele. A questão está aí, irmão. A nossa fé não pode se apoiar em fábula, não, irmão. Tem que se apoiar na realidade. Na realidade. Uma certa vez, eu preguei uma mensagem numa igreja, eu não lembro, foi há muito tempo atrás, e no final o pastor perguntou por que eu tinha tido esse cuidado. Simples, irmão. Sim, pastor. Porque Jesus disse que da igreja só 50% é salvo. Então, é preciso o crente estar entendendo. Pô, eu estou na igreja, mas eu estou salvo? Eu estou vivendo uma vida de salvo? Como é que está a minha vida? Porque Jesus disse que 50% vai se perder. Então é coisa que eu tenho que entender isso. Porque eu não quero viver essa ruma de tempo sentado numa cadeira e quando chegar lá, iludido. É por isso que eu ensino o Evangelho. É por isso que eu tenho cuidado de trazer palavras das Escrituras com firmeza da salvação. Justamente por isso. Aí ele disse: realmente, pastor, é verdade. Quer dizer, ninguém sabe quem é a pessoa. Então quem é que vai saber? Eu. A minha vida vai identificar. Eu vou olhar, não, a minha vida está de base com a verdade da Bíblia. Então estou tranquilo. Aleluia. É isso. Então ele diz: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Olha, agora o homem recebeu a confirmação daquilo que ele queria. Ele queria, o desespero dele era que o filho não morresse. Agora ele recebeu a confirmação: o seu filho vive. Ele o recebeu quando? Quando voltou para casa. Eu só espero que essa noite, aleluia, ao você retornar para casa, seja confirmado pelo Espírito Santo, seja ele o comunicador daquilo que você tanto deseja, dizendo: pronto, está confirmado, você vai receber essa bênção. Aleluia. Glória a Deus. O seu filho vivo. E perguntou, pois, a que hora achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, ou a 1 hora, né? Tem tradução de 1 hora da tarde. Que a febre deixou ontem. Quer dizer, ele foi procurar Jesus. Olha a distância, irmão, o tempo. E agora já está voltando, já é no outro dia. Já é no outro dia. Olha a caminhada desse homem. Olha, durante esse tempo de caminhada, o que pode ter passado pela cabeça dele. Olhe para você. De um dia para o outro, o que se passa na sua cabeça. Olhe para você, analise. Se um dia para o outro, os acontecimentos de um dia para o outro na sua vida. Olhe. Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo que é de espera. Espera para a salvação, espera a vinda de Cristo, espera as melhoras para a nossa vida, espera uma cura, espera uma libertação,
espera que a família se converta, espera. Nós estamos vivendo um tempo de espera, mas enquanto estamos esperando, nós temos que estar apto em Deus. Aleluia. Sabe, irmão, eu conheço muitas pessoas que se converteram e orava, fazia campanha pela família, e quando a família se converteu, ele já era desviado. Para você ver, irmão, para você entender, quando a família se converteu, ele já tinha se desviado. Para você ver. Então há uma necessidade, irmão, de um relacionamento com Deus muito ativo, muito fervoroso. Isso é função nossa. É nós que temos que ativar o nosso espírito. É nós que temos que ativar, é fazendo um louvor, é fazendo uma oração, é imaginando uma palavra, é tendo o hábito de abrir a Bíblia e ler alguma coisa. É esse mover, irmão, que faz você ficar fervoroso. Vai ficar fervoroso. A maioria não é fervoroso, irmão, porque o momento de ligação é o culto. 1 hora, 1h30, 2 horas. Acabou ali, pronto. O resto do dia, o resto da noite, e de um dia para o outro, como aqui, que é 2 dias para um culto. Durante esses 2 dias, o que é que acontece? O que você conversa, o que você fala, o que você faz, o que você age. Você tem que entender isso, irmão. E você continua crente. Agora continua crente do jeito que você é, ou crente do jeito que agrada a Deus. Aleluia. Esse homem, a intenção dele era de ímpio. Aí ele se converteu, mas a intenção era de ímpio. Tem que entender isso. E descendo, o filho vive. A hora foi 1 da tarde, ou 5 ou 7 horas, não sei. Então entendeu o pai que era a hora mesma que Jesus tinha dito. Ele entendeu. Como é que você entende uma coisa, irmão? Quando você para raciocinar. Você para raciocinar. Por isso que a Bíblia manda a gente meditar, irmão, na palavra. Quando eu me converti, era comum dia de culto se levar um caderninho e uma caneta para fazer anotações para meditar naquilo que foi dito. Aleluia. E você vê que se você tiver essa prática, você vê como você tem um pensamento totalmente diferente. Você é mais ativo. Aleluia. Então ele percebeu que era a mesma hora que Jesus tinha dito. Ele percebeu. Ele meditou. Ele raciocinou. Aleluia. Hoje, você sai daqui, em algum momento você para e raciocina. Raciocine sobre a palavra, sobre sua vida, sobre o seu círculo de amizade, sobre a sua influência, ou alguém que lhe influi em alguma coisa. Faça uma análise. O Evangelho, ele requer mudança, transformação. Veja que o texto começa dizendo: um oficial do rei. Olha a posição, oficial do rei. Veja como é que termina. Ele creu, ele e toda a sua família. Ele creu, ele e toda a família. Já não diz oficial,
porque agora ele deixou de ser o que ele era para ser o que ele é em Deus. E é isso que nós temos que ser, irmão. Deixar de ser o que nós éramos para ser o que nós somos em Deus. Aleluia. A tua bênção é grande. A bênção de Deus é grande para nós. Então aquele homem, ele chegou em casa, criou a família, toda a sua casa, e disse assim: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia, em movimento. Claro que hoje Jesus não está aqui em movimento como uma pessoa, mas a palavra é o verbo em movimento. Em movimento para fazer um milagre aqui, para fazer um milagre na sua casa, para fazer um milagre na sua família, para fazer um milagre no seu trabalho, para fazer um milagre em qualquer lugar, porque ele é o verbo em movimento. E ele fez esse segundo milagre. Esse é o milagre que está notificado. Mas esse verbo em movimento já fez muitos outros milagres que não está sendo contado, que ninguém dá notícia. Não dá notícia. Aqui mesmo já aconteceu um milagre de um dia desse para cá, que está quieto. Aconteceu demais, está quieto. Não foi notificado. Por que não notifica? Por que será que o crente não levanta a mão, ou a crente não levanta a mão? Pastor Brecht quer dar um testemunho? Por que será? Será que a sua vida está sendo como a vida no início desse homem? O seu interesse era apenas receber a cura da filha? O seu interesse não é glorificar a Deus, o qual você foi chamado? Analise, para que você não oculte e glorifique a Deus. Eu quero dar um testemunho. Hein? Pois então, ele não vai já dar o testemunho, em nome de Jesus. Então é isso, irmão. Esse homem, glória a Deus, ele chegou lá com um interesse próprio, de egoísmo, da cura do filho. Ele chegou. Agora o texto já diz diferente. Ele creu, ele e toda a sua casa. Aí as escrituras tiram toda patente dele, patente daquele centurião do rei. Em compensação, selou ele com outra patente, uma patente de um Deus poderoso, o qual ele é general de guerra, luta e vence as guerras dele e as guerras dos seus servos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, aí está a mensagem do Senhor para mim e para você. Aproveite e leve consigo e se prepare para receber a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.